E agora como que você faz para identificar quais ativos? Agora que você já sabe que são ali que você tem que ter um pouco de diversificação, que você tem que ter um pouco de fundos imobiliários, um pouco de ações, um pouco de renda fixa, como que você faz para achar empresas de valor, para encontrar empresas que podem valorizar, para encontrar empresas mais seguras, para diferenciar o que é uma empresa que paga dividendos, às vezes se você tem um capital maior e quer já ter um pouco de retorno de dividendos, né? Como que você identifica isso? Eu vou trazer aqui algumas fontes para você de como que você faz. Vamos lá. Por exemplo, vamos dizer que você entre aqui e não sabe onde procurar. Primeiro ponto para você procurar são sites de análise, onde eles resumem a análise, eles fazem análise, eles não fazem análise, eles simplesmente mostram os indicadores-chave de performance das empresas, né? Esse aqui é o Status Invest, mas existem outras ferramentas. Inclusive, para você acompanhar como está indo a rentabilidade, você pode acessar a própria corretora, né? Elas já, algumas, a maioria das corretoras, inclusive na Avenue, se você investir no exterior, ela tem ali um acompanhamento bem interessante, ela até indica quem tem sido, como tem sido sua performance da empresa que você investiu, do ativo que você investiu. Então você consegue acompanhar por aqui na Status Invest, ações, fundos imobiliários, indicadores da economia brasileira, como o indicador da Ibovespa, do CDI, do IPCA, que é a inflação, enfim, você consegue estar acompanhando aí. Quantas empresas estão disponíveis hoje, não que todas sejam boas empresas, mas quantidade, quantos segmentos, quantos IPOs nos últimos dias, aqui você consegue acompanhar as altas nos últimos dias, a agenda de dividendos, que é basicamente as próximas empresas que vão pagar dividendos, inclusive amanhã tem essa aqui, ó, você vê que, olha, a empresa pagando bastante. Você consegue acompanhar também quantos fundos, 254 e quantos segmentos, né? E quantos fundos imobiliários, quais as melhores, maiores altas. Você nota aqui que tem uma grande diferença, se você ver, ó, quantidade, né? Como vai ser o pagamento de dividendos, enfim. Você consegue acompanhar algumas coisas sobre Tesouro Direto, sobre os indicadores da economia brasileira, Selic, IPCA, variação dos últimos 12 meses. Parece coisa demais, mas você vai usar poucas coisas aqui. Outro jeito é, vamos lá, vamos supor que você goste, você vai procurando empresas aí que estão. Eu acho uma boa interessante que você clique nessa lista, vai aqui no site da Bovespa, empresas listadas lá. Você clica aqui e que você tem ali alguns sites que vão mostrar aqui empresas listadas. Aqui, ó. Aqui eu vou mostrar. Esse aqui é só o da Bovespa, mas dá pra você ter uma ideia. Vai fuçando, né? E às vezes você conhece uma empresa, por exemplo, tudo que você usa aí hoje em dia, se você usa o celular, por exemplo, Xiaomi, você vai lá e procura se a Xiaomi tem alguma empresa, né? E, e procure usar no começo empresas que você usa no seu dia a dia. Por exemplo, você abastece seu carro, então vai lá, conhece um pouco sobre a Petrobras, né, através das ferramentas que eu vou te mostrar aqui. Você gosta, você usa um banco. Qual banco você usa? Vamos dizer, eu uso o Banco Inter, que é um banco digital. Então tá, beleza. Agora eu quero analisar o Banco Inter. E vai lá no site dele, né, ver como que é, ver quais produtos ele oferece, dá uma olhada bem analítica, ver como que foi sua experiência como usuário. É bom? Eu estou satisfeito, beleza. Ok, você gosta, você acha que isso é bom? Beleza. E ver qual que é uma boa é você vir aqui no Reclame Aqui e você ver o nível de satisfação dos clientes, quantas reclamações tiveram nos últimos dias, se o cliente fica insatisfeito com alguma coisa. E que eu vi, olha, o atendimento deles é legal, 8 é ótimo, né? Tá classificação boa aqui. Você vê o tipo de reclamação que as pessoas estão tendo, enfim. Isso aqui para uma análise mais completa. E aqui, beleza. Você vai ali, seleciona algumas, vai vendo, esse aqui. E tem ali uma visão, né, já de empreendedor, né? Nada mais é do que investimentos, nada mais é do que enxergar oportunidades, né? Basicamente você vai procurar ali boas oportunidades, boas empresas e nada mais passa do que uma análise de empreendedorismo, né? Como se você fosse decidir quais empresas como se você fosse decidir em que empresa, que segmento entrar, né? Então, basicamente isso. Outra fonte é você vir aqui e digitar RI do banco. RI é simplesmente relação com investidores. Toda empresa listada na bolsa tem que ter
um site onde ela apresenta resultados, onde ela apresenta algo tudo resumido para o cliente, né? No caso, o investidor. E aqui ele é um site que não é o mesmo dele que ele vende os produtos dele. É um site separado. Então você vem aqui e tem informações de resultados, de informações importantes, quantos clientes ele tem, variação dele, quantas cidades ele tem, quantos milhões de usuários. Ele disponibiliza aqui um resumo muito interessante para que você tenha, né? E você vê que, entrando nesses sites, você vê o quanto ali a empresa realmente se importa com o investidor, né? Se ela realmente é transparente, se ela tem alguma ligação com corrupção, né? Fique atento a... Outra coisa, você pode vir também aqui e digitar simplesmente no Google e ver o que aparece, né? Às vezes, se você digitar ali no Google, no YouTube, dá uma fuçada, vê esses vídeos, se você não conhece de jeito nenhum. Se você já conhece, você já sabe qual é o serviço, né? Enfim, dá uma olhada aqui, vê como que eles têm sede. E aí você já vai dando uma olhada e vendo ali o tipo de coisas que podem te ajudar muito. Então eu vi aqui no RI. Além disso, você consegue mais na frente, quando você tiver um pouco de conhecimento, se você tiver interesse, você pode vir aqui e ver resultados financeiros, ver comunicados anuais. É muito interessante porque toda empresa divulga anualmente um relatório onde ela mostra para você como que foi o ano, né? Qual que é a perspectiva de futuro, como que foi aquele ano. Então ela traz aqui, basta você clicar aqui e baixar e fazer o download do aplicativo, do PDF que eles disponibilizam. Isso aqui, todas as empresas são obrigadas a ter esse site. Então, qualquer empresa da bolsa, qualquer fundo imobiliário tem que ter esse site de relação com investidores. Bem, e aí beleza, depois disso tudo, esses sites aqui, como o Status Invest, hoje é melhor eu acho, eles resumem simplesmente a empresa, né, por indicadores que você vai aprender aqui quais são que você tem que ficar atento. Por exemplo, se você vai analisar Banco Inter, você já passou por toda essa análise, você continua gostando dele, você vai escolhe aqui vamos lá, aí aqui você consegue identificar o preço, a variação das últimas semanas, quanto que ele pagou nos últimos 12 meses de dividendo, o gráfico dele, beleza. Isso aqui não importa. Indicadores que você precisa ficar atento, vamos lá. Primeiro os indicadores de valor da empresa, se ela está cara, se ela está barata. O que indica aqui, ó, por exemplo, primeiro indicador PL, que é basicamente o quanto a empresa está acima do que ela tem de patrimônio. Isso quer dizer, em quantos anos a empresa você demoraria, se você investisse R$1 hoje, quanto tempo você demoraria para recuperar esse R$1? É uma estimativa, mas quanto maior o PL, mais arriscado, ou seja, menos a empresa está próximo ali. Ou seja, se ela tiver problemas financeiros, ela tem patrimônio ou ela não tem para cobrir essas dívidas? Basicamente isso. E o PL é esse indicador. Você vê que o Banco Inter tem um indicador alto, mas você tem que lembrar que é uma empresa de crescimento, uma empresa que ainda não gera lucro, ainda é uma empresa que tem potencial de crescer e é diferente, por exemplo, de um banco grande, né? E você pode fazer o seguinte, você pode abrir outra aba aqui e comparar com outro banco que você também queira. Banco Itaú, vamos lá, vamos comparar os dois aqui. Você pode vir aqui, ó, comparar aqui, mas eu vou deixar as duas telas abertas para a gente ter uma visualização melhor. Aí você já vê com um PL bem menor. Por quê? Porque é uma empresa sólida, uma empresa que há muitos anos que já tem um patrimônio maior, que hoje mais distribui lucros do que cresce, não tem mais para onde crescer, então ela começa a ter um PL menor, né? Vamos lá, outros indicadores aqui. O VPA, que é o valor patrimonial, que você analisa, é basicamente o preço da ação versus o valor patrimonial, quer dizer, o quanto que ela vale acima do patrimônio. Então o patrimônio dela ela está sendo cotada hoje 3 vezes acima do patrimônio. São indicadores, mas não dizem por completo exatamente, não adivinham o futuro, é só um indicador, mas não quer dizer muita coisa. PVP, né, que é realmente aqui que você analisa, né, quanto essa ação está cotada acima do seu patrimônio. Isso aqui não indica tanto, mas indica, por exemplo, se ela está cara demais, né? Alguns outros indicadores aqui de capital de giro, quanto de capital de giro ela tem. Indicadores de endividamento, você vê que alguns aqui não tem, porque é uma empresa que está começando, não tem. Se você já vê aqui no Banco Itaú, também não tem, ainda não tem, né? Beleza, você vai encontrando indicadores aqui.
Margens, indicadores de eficiência. Isso aqui, margem bruta e margem líquida. Isso aqui que vai interessar para você, margem líquida. Isso aqui é depois de todos os gastos, todos os custos, qual foi a porcentagem de lucro ali, né? Não lucro líquido, mas de margem líquida, ou seja, é quase que a margem que eles têm sobre os produtos, né? Para você ter uma ideia. Indicador de rentabilidade, quanto que ela tem de retorno ao ano ali, em relação anual mesmo, quanto que ela tem de retorno sobre os ativos, né, investidos, você consegue ter isso. Se você analisar aqui no Itaú, vai ter um indicador de ROI aqui, um ROI perto ali, acima de 15 já é muito bom, né, já é muito interessante. E esses números aqui, às vezes, eles não estão tão atualizados. Um crescimento anual, né, você consegue ter dos últimos 5 anos, 3 anos aqui, beleza. Você tem quanto que ele tem pagado de dividendos, né? Nos últimos anos, você vê um gráfico aqui de barras. Quais foram os pagamentos de dividendos, se você tem interesse em dividendos. Quais outras empresas, né? São empresas parecidas com ele. Qual o patrimônio líquido. Ou seja, basicamente aqui você consegue ter uma ideia de quanto em valor patrimonial a empresa tem. Tipo, como é a composição acionária. Isso aqui é muito importante para você entender se tem participação do governo, que deixa praticamente inviável, né? Investir acaba sendo isso, para que você tenha exatamente essa noção aqui. E aqui alguns indicadores, como tem sido a receita dessa empresa, se tem crescendo. Uma análise horizontal aqui, ó, ele vai comparar ano a ano da empresa e quanto teve de crescimento. Isso aqui são mais complexos, então conforme vai passando os anos, você vai entendendo isso aqui. Mas é só para você entender se essa empresa é saudável. Dá para você ter uma noção através desse site aqui, com esses indicadores aqui de movimentação, de tudo, para que você tenha isso. Então é assim que você analisa uma empresa e você leva esses números aí adiante, e aí você vai ter aquela noção ali, se isso é barato, se é caro, vai fazendo análise, vai deixando, vai acompanhando esses ativos, deixa ali alguns ativos que você vai acompanhando, para que você tenha essa opção de às vezes trocar um ativo por outro, de mudar de estratégia. No começo vai ter muita dúvida, então surgiu uma dúvida, tira, surgiu um ativo que você interessou, analisa ele, tem esse olho crítico e vai descobrindo, né, o que cada indicador, aprenda um pouco dessa contabilidade. Não é demorado, parece complexo, mas hoje está sendo muito simplificado pelas empresas, afinal elas têm interesse em simplificar para que as pessoas simplesmente vá para a corretora com mais segurança. Então, às vezes as pessoas não investem porque elas não têm esse conhecimento, porque elas não sabem, elas não tiram as dúvidas delas, então elas ficam com dúvida. Ninguém deve fazer nenhum movimento na vida. Então é isso aí. Já sabe a composição, agora você aprendeu como analisar uma ação, defina ali alguns ativos e faça essa composição. Como eu falei, escolha uns 3 fundos imobiliários, umas 3 ações de início e componha ali como você conseguir ajustar em porcentagem. Eu dei uma indicação aqui, mas você pode adaptar aí para a sua realidade, para como você talvez queira. O importante é que você reduza o risco e diversifique em vários ativos. Não diversifique demais, mas diversifique o suficiente para reduzir esse risco. Afinal, renda variável não sobe só para cima, né? Tem a possibilidade de cair e você deve ficar atento a esses pontos.